poderoso possa serenar os nossos corações, para que possamos absorver da melhor maneira possível todos os ensinamentos que serão nos repassados nessa noite. Que a Marise possa fazer uma leitura esclarecedora e que o José Lucas possa também ser inspirado pela espiritualidade, a fim de que transmita da melhor maneira possível os seus conhecimentos. Que assim seja. Hora de vigiar. A vida terrena é dádiva, vida de resgate e aprimoramento, e de vida plena. Em meio ao turbilhão de emoções, reações e intempéries, o espírito encarnado entra num colapso emocional, e entre a vitimização e a revolta, atrai a teimosia, acende o fogo do orgulho, e de si para si mesmo, salta de dentro o egoísmo sorrateiro e sutil. Sim, ele, o egoísmo, ainda é um vírus invisível que nasce da mistura do antídoto do amor com os efeitos ainda nefastos do estado de animalidade onde ainda se encontra boa parte da humanidade. Vigiai, pois os vossos pensamentos e sentimentos, que são consequência dos valores buscados dos ambientes frequentados e aprimoramento dos condicionamentos em que se deixam levar. O uso do tempo é um fator nessa modernidade que passa a terra de ser melhor avaliado. Cuidado, vigie o uso do tempo, a força em que reage os em vez de agir o aparecimento e o crescimento do vírus milenar do egoísmo em vosso ser. Ok. Bem, boa noite a todos. Espero que me entendam. Se não me entenderem, levantem a mão, porque teoricamente nós falamos a mesma língua, mas na prática há muitos termos que não são comuns. Eu vim de Óbidos, Caldas da Rainha, que fica ali cerca de 80 km a norte de Portugal, e hoje vamos falar sobre este tema do homem tecnológico ao homem espiritualizado. Isto tem muito a ver com o nosso dia-a-dia de hoje. Todos nós hoje vivemos agarrados ao celular, não é? Nós chamamos smartphone, não sei como é que aqui se chama. Também é smartphone? É, ok. Telemóvel ao celular, nós dizemos telemóvel, mas isto é um smartphone, porque isto também serve para telefonar. E o pessoal lá em cima, o São Pedro, parece que estão com graves problemas, porque o pessoal que desencarna vai para lá para cima e depois, em vez de comunicar, andam a fazer gestos no ar, né? E precisam de fazer lá uma reposição energética no perispírito para eles voltarem ao normal. Então, quando algum familiar desencarnar, não se preocupem com eles, já sabem. Basta procurar o celular deles, que eles estão por ali, dão um passo no celular, ajudam e eles vão mais rapidamente. Vamos tentar ver esta diferença. Ora bem, o que é isto de um smartphone? Né? O que é que isto tem a ver com o espiritismo? O que é que isto tem a ver com o ser humano? Para que é que serve o smartphone? Com isto nós temos o mundo na mão, por incrível que pareça. Nós podemos fazer operações bancárias com um telefone destes, ir ao banco, já não preciso lá ir, vou ao banco, faço uma transferência bancária, pago a água, pago a luz. Posso, se fosse muito rico e se tivesse ações, jogar na Bolsa de Tóquio. Dá para tudo. Ainda não dá para fazer meninos e fazer download de coisas assim muito pesadas, mas qualquer dia se calhar vou inventar uma maneira. Então,
temos aqui um mini computador na mão que também serve para telefonar. Digamos que nós temos o mundo na palma da mão, não é? E isto dá-nos vantagens incríveis. Nós agora não precisamos de sair de casa, de ir ao banco, não precisamos de sair de casa, de ir tratar disto, aquilo. Se quisermos ir a um restaurante, por hipótese, não, antigamente corria-se o risco de chegar lá e estar fechado, agora vai-se à internet ver-se logo qual é o dia em que está fechado ou não, ou telefona-se, olha, tem... se quisermos comida, ainda hoje vi uma coisa, pronto, que nunca tinha visto, né? Que é entrar um rapaz com um lanche no hotel e ir a um dos quartos levar um lanche. Foi alguém que pediu de dentro do hotel. Portanto, são hábitos novos, são coisas novas. Portanto, temos o mundo na palma da mão. Ora, num smartphone, num telefone destes, nós podemos meter as aplicações que quisermos. O que é isso de aplicação? A aplicação é um programa. Um pequenino programa. Vamos a uma loja na internet e a grande maioria destas aplicações são gratuitas, há outras são baratas, custam R$1 ou 2 ou 3, por aí fora, né? Por exemplo, eu tenho uma aplicação no meu telefone, que qualquer um de vocês pode ter, que é fabulosa, que é da Estação Espacial Internacional, que é esta. E então, a qualquer momento, eu sei onde é que está a Estação Espacial Internacional, né? Dá para ver que tem duas câmaras acopladas, uma de alta definição, outra de baixa definição, dá para ver como é que a Terra, onde está, dá para tirar fotografias, dá para fazer pequenos vídeos, tudo gratuito. Fantástico, não é? Ok. Vejam aqui, quando eu tirei esta fotografia do meu smartphone, portanto, a estação espacial tinha passado sobre o Brasil, ia passar por aqui, não é? Estava a 27 mil km/h, 400 km de altitude, e esta era a imagem que dava ao vivo, não é? E avisava que dentro de 31 minutos iríamos ter o pôr do sol. De vez em quando, de hora em hora, para aí tem pôr do sol. Então, reparem, este equipamento que nós temos é um equipamento bom, é mau, o que é que acham? Nem é bom, nem é mau, não é? É neutro, ele não faz mal a ninguém, mas também não faz bem a ninguém, pois não. Okay. O que é que vai definir se o equipamento é bom ou não? É o uso que nós dermos ao equipamento. Eu posso utilizar isto para detonar uma bomba, que esteja ali num sítio qualquer, ou posso utilizar isto para chamar a ambulância, os bombeiros, para salvar a vida de alguém, não é? Portanto, o equipamento é neutro. Muito bem. Então, por exemplo, eu posso instalar neste equipamento aplicações boas, não é? Úteis. Por exemplo, esta é uma aplicação que foi muito útil há pouco tempo em Portugal, que aquilo ardeu quase tudo, lá com o negócio dos fogos, né? Os interesses. E reparem, eu antes de fazer uma viagem para o norte, ia visitar os meus pais, tinha uma aplicação sobre os incêndios. Tinha aqui 3 incêndios à volta das Caldas da Rainha, mas com esta aplicação eu já sabia onde é que havia os fogos e no trajeto para o norte de Portugal já sabia que não ia apanhar fogos, não tinha aquela estrada interrompida. Isto é fabuloso, né? É fantástico. Mas também há aplicações más. Olhem, houve alguém que não tem mais nada que fazer e que fez uma aplicação, né? Simulador de amputação, sangue, miolos e intestinos. Isto não lembra ao diabo se ele existisse. Mas existe. Existem estas aplicações. E depois existem aquelas neutras, que são aquelas que nem são boas nem são más. Muita gente passa a vida nisto, né? Nem faz o bem nem o mal. Está ali entretido a jogar o Bubble e mais isto, e mais aquilo, mais aquilo outro. Então, o que é que isto tem a ver com o ser humano e com o espiritismo? Vamos fazer uma comparação entre o equipamento, o aparelho, e o ser humano, ok? E ver o que é que isto tem a ver com o espiritismo. Reparem, já dissemos que o aparelho tem aplicações, certo? Que são pequenos programas que fazem com que se façam coisas boas ou coisas más, não é? Ora, mas o homem também tem aplicações, não tem?
E só que é preciso ligar essas aplicações, já vamos ver. Lembram-se quando Jesus disse, vós sois deuses, com D minúsculo. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé também de um grão de mostarda. Isto foi há 2000 anos, das duas uma. Ou Jesus foi o maior mentiroso à face da terra, ou então nós andamos a dormir. Ele disse isso é porque é verdade. Mas quem é que aqui acredita que consegue fazer o que Jesus fazia? Alguém? Ninguém acredita. Nós não acreditamos no que ele disse, porque ainda não conseguimos entender, passado 2000 anos, isso, não é? Então reparem, por exemplo, uma das aplicações que eu tenho no meu smartphone é o livro dos Espíritos. Tenho lá, se quiser, eu posso ter os livros todos de Allan Kardec, se me apetecer ler no avião ou quando estou no ônibus ou qualquer coisa, posso estar a ler entretido ali, por hipótese, não é? Mas o ser humano tem aquelas aplicações todas que Jesus já falou, né? Vós sois Deus, temos todo aquele potencial. Agora é preciso pôr essas aplicações em on e pô-las a funcionar, né? Se eu escolho boas aplicações, escolho o efeito. Lembram-se daquilo dos fogos? Né? Mas no ser humano também, se eu escolher atitudes corretas, eu também vou colher o quê? Serenidade, né? Bem-estar, harmonia, né? Okay? Portanto, aquelas aplicações que nós temos cá dentro, né? A aplicação da fraternidade, da compreensão, do entendimento, da tolerância, da aceitação, são as mais difíceis de ligar, né? Nós podemos desinstalar outras, podemos, por exemplo, tal como nos aparelhos, nós podemos desinstalar esta, agora já não serve, no outono já não há, no inverno não há fogos, posso pôr, depois voltar a aplicar. No ser humano também é a mesma coisa, temos montes de aplicações que vieram de fábrica, que é a aplicação do egoísmo, do orgulho, do ódio, da raiva, né? Do mau feitio. Aquilo é só desinstalar, desinstalar e ligar outras. Mas nós nem queremos ter o trabalho de desinstalar, principalmente a do egoísmo, né? É uma aplicação complicada para desinstalar. Pensamos nós, mas não, é só mandar para o cesto do lixo. Vamos ver. Reparem, o nosso aparelho controla essas aplicações. Okay? Ela está aqui, a aplicação dos fogos. É ele que controla, que liga, que diz onde está a informação. Mas o ser humano, não é? O espírito, é ele também que controla as aplicações. Nós vemos que o espírito domina a matéria, defeitos e as virtudes do ser humano, não é? Portanto, tudo o que nós temos cá dentro. Mas isso é muito bonito de dizer. O espírito domina a matéria, mas domina mesmo. Mas isso é bonito de dizer, mas não é. Mas temos de começar a treinar, não é? Primeiro temos de ver se aquilo que Jesus nos disse, se é verdade. E os cientistas hoje em dia já estão a comprovar aquilo que Jesus ensinou, não é? Nós hoje em dia vamos ao psiquiatra e pagamos, por exemplo, lá em Portugal, 120 euros, 100 euros, né? E depois o que é que o psiquiatra nos diz? Vá fazer voluntariado. Seja fraterno, né? Aquilo que Jesus nos disse de graça. E nós estamos a demoramos 2000 anos a entender que é necessário fazer isso. E ainda pagamos para ouvir. No centro espírita é de graça, mas no psiquiatra é mais chique. No psicólogo, etc. Antigamente o psiquiatra era para os malucos, né? Na Europa agora, só quem é maluco é que não tem psiquiatra. Toda a gente tem, até o Presidente da República, né? Acho eu. Então, vamos ver. Como vimos, o aparelho não é bom nem é mau, depende do uso que tem, não é? Portanto, vamos aqui à Play Store ou outra loja na internet, escolhemos a aplicação, sei lá, a pessoa que gosta de construção civil, um arquiteto, vai buscar uma aplicação sobre como construir casas, outra coisa qualquer, de acordo, uns sobre enfermagem, cada um de acordo com os seus gostos, não é? O ser humano, o espírito, também não é bom nem é mau, depende das escolhas que faz e das afinidades que cria. Nós estamos aqui, aparentemente temos boas intenções, porque estamos aqui, não é? Mas se nós, pelo livre-arbítrio, amanhã, se quisermos fazer uma asneira grande, que nos prejudique bastante o futuro, podemos fazê-la, temos essa liberdade, não é? Então, tem muito a ver com as afinidades que nós criamos, não é? Muitas vezes,
as pessoas chegam ao centro espírita a dizer que têm problemas de ordem espiritual, que se sentem perseguidas por um espírito e mais não sei quantos. E depois nós fazemos um pedido de ajuda na reunião mediúnica e o espírito diz assim: não, ela é que não me larga, ou ele é que não me larga. Eu quero desembaraçar, mas ela chama-me mentalmente. Né? São as afinidades que nós criamos mentalmente, os hábitos, que são milenares. Né? Nós ao longo, reparem, vamos só olhar para o último milénio, né? Tivemos várias reencarnações, fomos adquirindo hábitos. Nesta reencarnação, se calhar talvez seja a primeira que estamos a ser espíritas, ouvi falar disto. E estamos a tentar largar tudo aquilo que acumulamos em termos de egoísmo. Imaginemos uma corrente de uma âncora, é pesada, né? Tem vários elos, cada elo é uma reencarnação. E nós somos o último elo, e estamos a querer cortar aquilo, estamos a querer ir em direção à luz, né? Então, as leis são universais, semelhante atrai semelhante. Esta é a razão pela qual nós temos de mudar a nossa maneira de pensar para melhor. Ver sempre o lado positivo da questão. Ver sempre o lado bom da questão. E quando não houver um lado bom da questão, o ideal é calarmos-nos, para não realçar o lado mau. A não ser que, ensina-nos o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando é útil realçar o mal alheio, para que não haja um mal ainda maior para a comunidade. Não é? Muito bem, então continuando. No início, reparem, o telemóvel no início era tosco, pouco servia, e não sei se vocês sabem, mas o primeiro telemóvel tem 44 anos. Era uma coisa tão grande. Houve um colega meu que comprou um caríssimo, aquilo era uma coisa do outro mundo. Uma coisa pesada, tinha uma manivela, e aquilo não servia para quase nada, pouca gente tinha, né? Aquilo era um artigo de luxo. Né? Mas o ser humano também, no princípio, no início, também era tosco, né? E também pouco sabia, ele tinha dificuldade em comunicar, tal e qual como os primeiros telemóveis. Como é que as pessoas que tinham um telemóvel, que era caríssimo, iam comunicar, se as outras pessoas não tinham dinheiro para o comprar? A lista de telefone era muito pequenina, era só 2 ou 3 números daquelas pessoas que nós tínhamos. Nós, quando éramos assim, né, felizmente nesta reencarnação eu já estou um bocadinho mais bonito, quando éramos assim também éramos, não sabíamos comunicar, nós comunicávamos por grunhidos, né, por sons, até que começámos a descobrir a fala. Né? Então, o telemóvel evoluiu e hoje em dia está em todo lado, ele faz tudo, né? Conforme nós sabemos. O homem também evoluiu, também está em todo lado e faz tudo, inclusive as saídas espaciais. É uma coisa impressionante, eu fico fascinado com a tecnologia. Né? Hoje em dia, nenhum de nós, acreditem, nenhum de nós no Brasil, em qualquer parte do mundo, tem privacidade. Se os serviços secretos de algum país assim mais tecnologicamente evoluído quiser saber onde nós estamos, eles sabem o que é que estamos a fazer. Então, se tivermos uma conta na internet, não há hipótese. Segundo consta, o Saddam Hussein foi apanhado porque tinha o smartphone dele desligado e esqueceu-se de tirar a bateria. E mesmo desligado, ele de vez em quando dá um bip, dá um sinal para a antena a dizer: eu estou aqui. E foi com esse sinalzinho que eles descobriram que ele estava num bunker, num dos palácios, e o apanharam. Vejam bem, e já foi há muito tempo, a tecnologia evoluiu muito. Portanto, o homem evoluiu, estamos em todo lado, fazemos tudo, quase tudo o que queremos em termos de tecnologia. Né? Ora, a evolução tecnológica é imprevisível. Está a uma velocidade de tal modo estonteante que nós não conseguimos prever como vai ser o mundo daqui a 10, 20 anos. Principalmente daqui a 10 anos. Vai ser uma coisa incrível. Né? E a evolução moral do homem também é imprevisível, porque reparem uma coisa. Vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar que agora vamos todos para casa e que durante o sono toda a gente decide amanhã acordar fraterno. É possível, não é? Claro que é. Basta decidir. Se amanhã toda a gente começar a ter atitudes fraternas, o
que é que acontece? Há um salto evolutivo moral imprevisível. A Terra transforma-se num local onde fica implantado o reino de Deus, não é? As emoções, os sentimentos compatíveis com a fraternidade, com a amizade, etc. Não é? Ora, esta dualidade do intelecto mais a moral, não é? É que nos levam na escala evolutiva a evoluirmos, até que um dia vamos encontrar um equilíbrio entre a sabedoria, o conhecimento e a nossa parte ético-moral, não é? Até que um dia iremos chegar ao estado de espírito puro. Mas, por vezes, o telemóvel avaria, não é? Quem é que já não aconteceu isso? Avaria. E às vezes não tem tratamento, não tem cura, não é? O que é que se faz? Vai para reciclar. Vai para o lixo, compramos outro, ou trocam por outro, não é? O ser humano também, por vezes, avaria a parte de fora, né? E tem de ser trocado por outro. E nós fazemos disto um drama, né? É apenas a parte de fora que avaria. Já não há peças, ainda não há rins artificiais, não há muitos. Qualquer dia vamos ao supermercado, olha aquela orelha, etc. E tal, faz-se um download. Não falta muito. Mas para já ainda não. E temos a lei da reencarnação, que é tão boa. E as pessoas pensam assim, ainda... Eu tenho um familiar que está com 95 anos a desencarnar, uma pessoa impecável, feliz, né? E a minha mãe dizia-me assim, ai, coitado do tio, tá... Coitado, você tem de dar graças a Deus a uma pessoa espetacular, lúcida, bem disposta, chegou ao fim da vida, ele merece uma salva de palmas, não é que nós... Mas depois disso, a mãe andou 80 anos na Igreja Católica, ainda não aprendeu que vale a pena largar o corpo e ir para lá, não é? Então a Igreja não lhe ensinou nada. Lá estás tu com as tuas coisas. Porque as pessoas têm aquela coisa de que a morte é uma coisa má. Não é. Se morrermos bem, a morte é uma coisa boa. Não é? Quem é que não quer sair da cadeia? Vão perguntar a um prisioneiro se não quer sair da cadeia. Vão-lhe perguntar se fora da cadeia se não é muito melhor do que lá dentro. Agora vão perguntar a uma pessoa que já não consegue dizer A, E, I, O, U, se não é muito melhor estar fora daquele corpo que já não funciona, está todo enferrujado, do que estar lá dentro. E nós, egoisticamente, queremos que os nossos pais, irmãos, fiquem ali a penar para nós termos ao lado. Isso é um egoísmo terrível. Temos de desapegar, está bem? Então, quando o nosso hardware, quando a nossa parte de fora, reparem, o telemóvel tem uma parte de fora e tem uma parte de dentro. Quando a nossa parte de fora não funciona, tem de ser trocada. Então o espírito sai, né? O hardware vai-se embora e depois volta a reencarnar mais tarde num novo, um novo equipamento, que é uma criança, né? Ora, e o que é que se faz quando o aparelho avaria? Faz-se uma recuperação de dados, né? O backup na nuvem. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, eu tenho os dados aqui e, algures no mundo eletrónico, os meus dados estão lá todos, os números do telefone. Antigamente, quando nós perdíamos, tínhamos de estar à procura dos números e metê-los um a um. Agora não, basta pôr o meu e-mail, aparece logo tudo. É maravilha da tecnologia, não é? E então, independentemente de ser um telemóvel, ou um celular, ou um smartphone, um computador, ou o computador lá de casa, os nossos dados podem estar num espaço no mundo cibernético. Também o ser humano traz no novo corpo o backup e a recuperação de dados no seu subconsciente. No nosso consciente nós trazemos o raciocínio, os pensamentos, as percepções, mas no nosso subconsciente trazemos as memórias, fantasias, as lembranças, recalcamentos, desejos, pulsões inatas, as pulsões agressivas, os medos, entre muita outra coisa. Isto é, quando o espírito reencarna, ele traz o software de fábrica. E filhos dos mesmos pais, com os mesmos caracteres genéticos, não é? Um é esperto como tudo, o outro é burro como uma porta, como nós dizemos lá em Portugal. E a gente pergunta-se, mas porquê? O espermatozoide é do mesmo pai, o óvulo é da mesma mãe, os caracteres genéticos são os mesmos, não é? Ou um é bonito, o outro é feio, ou um é inteligente, o outro não, ou um é saudável, o outro não. E a gente pergunta-se porquê, não é? Porque o software de fábrica de cada um é diferente. A informação que nós trazemos de vidas anteriores,
Uns esforçaram-se mais do que outros e uns são espíritos mais novos do que outros são mais velhos, né? Têm mais experiência. Ora bem, com o novo equipamento que eu comprei, porque o outro, ou trocaram, porque o outro partiu, não é? O que é que acontece? Mudou a aparência de marca, não é? Mas continua a fazer o mesmo, continua a telefonar, continua a utilizar as aplicações, só que de uma maneira mais sofisticada, não é? A aparência de fora é diferente, não é? Pronto. Embora parecido, mas é diferente. O ser humano também muda de aparência. Lembram-se do senhor que estava a desencarnar, né? Ele voltou como criança, né? Então o software, o espírito que traz toda a informação, voltou para um corpo, pode ser do mesmo sexo, pode ser de sexo diferente, né? Mas corre os mesmos programas, agora mais atualizados com os inputs dos pais e da sociedade. E nós vamos encontrar quem? Os meninos prodígio, né? As crianças que se lembram de vidas passadas. Tantas foram pesquisadas pelo engenheiro Hernani Guimarães Andrade, aqui no Brasil, né? Tantas que foram investigadas, cerca de 1.100 casos em Jaipur, Rajasthan, na Índia, com o Dr. Emendra Nath Banerjee, o Dr. Ian Stevenson, nos Estados Unidos, cerca de 3.000 casos de crianças que lembravam de vidas anteriores. Então, a ciência tem vindo de encontro aos paradigmas, às ideias espíritas, comprovando aquilo que os espíritos disseram a Allan Kardec há 160 anos. Né? E aquele velhotinho que estava a desencarnar já está ali, com um corpo novo. Né? E nós dizemos assim, aquele anjinho, e não sabemos que o anjinho às vezes foi um diabinho numa vida anterior. Né? Aquele anjinho, que são todos anjinhos quando são pequeninos, né? Mas já está ali. Só que agora, no tempo dele, ele nem tinha escova de dentes, agora já tem, estão a ver? E já, se calhar já tem uma escova de dentes que já toca quando ele escova melhor. Olha, eu acho que agora é que eu estou desejoso de reencarnar, só por causa dos brinquedos. Eu estou a imaginar os brinquedos na próxima vida, vai ser tudo holográfico, meu, tudo espetacular. Não é? Enfim. Então, amigos, vocês sabem quem é o pai do telemóvel? O Sr. Martin Cooper. Olhem para isto. Aquilo parecia um tijolo. Aquilo funcionava mais como arma de arremesso, não é? E então, este senhor deu origem a várias marcas, a vários modelos. Nem tem conta o número de marcas e modelos de telemóveis de celulares no mundo, não é? E quem é o pai do ser humano? Aquilo que nós convencionamos chamar Deus, que outros chamam Alá, outros chamam energia, força cósmica. Não sabemos. Chamemos-lhe Deus, né? Deus é o pai do ser humano. Também deu origem a vários espíritos, que começaram todos a mesma viagem de simples até atingir o estado de espírito puro. Né? Então encontramos nesta semelhança o primeiro princípio da doutrina espírita, né? A existência de Deus. Às vezes fico um bocado envergonhado de pertencer à raça humana. Porque nós somos tão inteligentes, conseguimos fazer coisas prodigiosas. No outro dia a NASA conseguiu pôr um microsatélite em cima de uma rocha, de um asteroide, para estudar. É uma coisa, é como pôr uma agulha no deserto do Saara, ali no meio, em cima de uma pedrinha. E temos esta capacidade intelectual tão grande para ir para o espaço, para mandar sondas. Mas quando estamos na Terra, continuamos a cuspir para o chão, a deitar papéis para o chão, a deitar beatas para o chão, né? E continuamos a dizer que não existe Deus. Como é que é possível andar tão distraído? Porque basta um raciocínio lógico, né? que os espíritos nos falam. Todo o efeito tem uma causa, é uma lei da física. Por analogia, todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Né? Ninguém vai dizer que este telemóvel nasceu do acaso. O acaso não existe. Para o espiritismo e para os cientistas também não. Então, alguém fez isto, alguém que estudou, que aprendeu, etc. Né? Então, a existência de Deus é um paradigma que é encontrado filosoficamente que é impossível de negar. Só mesmo quem for muito casmurro, até porque a atual física quântica já matou o materialismo. Hoje, quem disser que é materialista está desatualizado. Do ponto de vista científico, porque
o que os cientistas hoje confirmam é que a matéria não existe. É energia coagulada, ou energia em vários estados da matéria. Nós conhecemos alguns e conheceremos outros nas próximas vidas. Ora, com o aparelho eu posso ligar para onde quiser, desde que tenha saldo. Não sei se utilizam esta palavra aqui, desde que tenha dinheiro na conta, eu posso ligar. Como é que é? Crédito. Eu posso ligar para Portugal, para a Rússia, para os Estados Unidos, para onde quiser, não é? E o ser humano também é a mesma coisa, não é? Ele pode ligar para onde quiser desde que tenha crédito. O crédito que é? Sintonia. Não é? Se nós pararmos aqui e sintonizarmos com aquela pessoa que nos roubou, nos prejudicou, nos deu cabo do negócio, passado um bocadinho estamos com dor de cabeça. Sintonia perfeita. Se pararmos e fizermos uma prece, estamos aborrecidos, né? Porque a nossa mulher, que é uma santa, nesse dia veio mal disposta, o que é raríssimo, porque as mulheres andam sempre bem dispostas, né? E os homens também. Senão começam a chover tomates. Então, e ovos podres. Nós podemos ligar desde que tenhamos saldo, tenhamos sintonia, e isto é muito importante. Né? É muito importante. Há uma técnica, amigos, permitam-me, há uma técnica que muito interessante para nós conseguirmos isso. Certamente já viram aqui na vossa costa pessoas a fazer surf, né? Como é que eles fazem? Estão em cima de uma prancha, certo? Estão à espera de quê? De uma onda. Mas de uma onda boa, que sirva para fazer piruetas, né? O surfista não apanha qualquer onda. Ele escolhe a onda. Mas enquanto a onda boa não vem, passam muitas ondas, não passam? A onda afeta o surfista ou não? Afeta, porque ele sobe, mas ele deixa a onda ir. Estão a ver? Quando aparece uma onda boa, epá, esta é que é boa. E aí vai, como a Gabriela, a brasileira, que foi lá para as ondas gigantes na Nazaré, eu estive lá. Então, é isso que nós espíritas temos de fazer e que os espíritos nos ensinaram, a apanhar as boas ondas. Quando alguém nos oferecer agressividade, xingar, né, como vocês dizem, essa é aquela onda que não presta. Vamos nos lembrar do surfista. E em vez de nos agarrarmos à ideia, aquele xingômetro, não, deixa a onda ir. Eu quero pensar na onda boa. Né? Vou pensar na minha mãe, no meu filho, no meu gato, no meu cão, no meu patrão, nas pessoas boas ou nas coisas boas que eu tenho da vida. Então, temos aqui o segundo princípio básico da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos. Okay? Enquanto antes de o espiritismo aparecer, acreditava-se que a vida para além da morte existia. Era uma crença, uma fé cega. Com o aparecimento do espiritismo, essa crença tornou-se realidade comprovável, pesquisável em qualquer parte do mundo. Okay? Então, os espíritos podem se comunicar connosco em qualquer parte do mundo, desde que tenham meios para isso e desde que haja autorização para isso. Muitas vezes as pessoas perguntam porque é que fulano recebe tantas mensagens dos familiares e Beltrano não? Porque se calhar o Beltrano aí é bom que não receba, porque se soubesse como estão os familiares lá de lá, ainda ia ficar pior. Ou então os familiares se calhar não têm mérito para isso, ou há sempre algo de útil na não comunicação dos espíritos. E depois há uma coisa que é uma coisa perfeitamente técnica. Este celular é do Júnior. Se alguém telefonar agora, ele não vai atender, porque ele está ocupado. Muitas vezes nós queremos uma comunicação do além, mas os nossos guias, os nossos amigos, estão ocupados a fazer outras coisas. Só que nós somos tão egocentristas, somos aquele complexo do ilhéu, que é olhar só para o seu umbigo, que achamos que os espíritos todos estão todos à nossa disposição. Opa, anda cá, fala ali através do zero, hoje mandei uma psicografia. Não dá. Para já ele pode não querer comunicar, já não quero saber nada com a Terra. Outra coisa pode não ser autorizado, outra coisa pode não ter sintonia com o médium, outra coisa pode estar ocupado a fazer outras coisas. Não é? Portanto, é importante entender isto. Não é? Está lá no livro dos médiuns. Ora, não perdemos a informação, os números, os dados, está tudo na nuvem, não é? E o espírito também, o espírito, que é o conjunto do perispírito mais a inteligência, também mantém a informação que depois passa para o corpo de carne. E aqui nós encontramos, através da comunicabilidade, a imortalidade do espírito.
Hoje em dia é possível acreditar na reencarnação com base em provas científicas. Ipsis verbis, Dr. Ian Stevenson, que era um psiquiatra americano, que não era espírita, nunca conheceu o espiritismo, ele disse isto na cidade do Porto, no simpósio A Quem Além do Cérebro, financiado pela Fundação Bial, no Porto, e onde esteve o Ministro da Ciência e Tecnologia e o Presidente da República de Portugal, na altura, a abrir esse simpósio. Ele deu uma entrevista para a Notícias Magazine, em Portugal, onde dizia que qualquer pessoa hoje em dia pode acreditar na reencarnação com base em provas científicas, e que o que mais o incomodava era o desprezo que alguma comunidade científica tinha em relação a essa realidade. Então, vamos avançar para o fim. Reparem, a marca A tem vários modelos, né? Por exemplo, a marca deste telemóvel, não sei qual é, não interessa para não fazer publicidade, gratuita, tem vários modelos, um modelo mais caro, mais barato, mais potente, etc. E nós também, não é? Quando desencarnamos e voltamos a reencarnar, seja onde for que nós formos reencarnar, estamos sempre a evoluir, com o objetivo de ter êxito na reencarnação. Não é? Qualquer um de nós, quando reencarnar, já tem novas competências, já tem novas situações melhoradas. E aqui encontramos o quarto princípio da doutrina espírita, a reencarnação, que hoje está comprovada cientificamente. Né? Então, companheiros, reparem, não há só uma marca de telemóvel, né? Não é só com esta marca que as comunicações funcionam. Funcionam com qualquer marca. Né? Portanto, os computadores, os telemóveis podem ter memórias maiores ou menores, processadores mais rápidos ou não, mas o procedimento é o mesmo. Se eu ligar para a China, está lá um telemóvel Xin qualquer coisa, ele funciona na mesma. Se eu ligar para aquele número, ele atende-me. Né? E o ser humano também. Né? Reparem, não é só na Terra que existe vida inteligente, dizem-nos os espíritos. Né? Em quase todos os planetas desconhecidos existem humanidades similares, com inteligências maiores, melhores, menores, ou mais ou menos evoluídas, né? Com igualdade de procedimentos e objetivos, evolução intelectual e espiritual. Este é o único ponto da doutrina espírita que falta confirmar cientificamente. Mas é tão óbvio, que qualquer criança de 5, 6 anos diz isso. Né? Aliás, o próprio Carl Sagan, que era considerado ateu, ele dizia que só na Terra havia possibilidade, na Terra não, na nossa galáxia, na Via Láctea, havia a possibilidade de se encontrar, estatisticamente falando, 60 mil planetas com as condições de vida da Terra. Né? E ele era ateu, né? E não sabia que estava tão perto de Deus. E então temos o quinto princípio básico da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. E então, companheiros, estas são as 5 aplicações que nós podemos ativar cá dentro. Ok? Eu vou viver de acordo com a existência de Deus. Sei que Deus existe. Né? Eu vou ativar a aplicação da comunicabilidade dos espíritos, utilizar a prece para serenar, utilizar a prece para dar um passo à distância, se for preciso, àquela pessoa que está ali em sofrimento. Eu vou ativar a da imortalidade do espírito, da reencarnação. Agora imaginem, se os nossos políticos todos, ao nível mundial, não vamos falar só do Brasil, se eles soubessem que há reencarnação, se eles soubessem da lei de causa e efeito, se eles soubessem da imortalidade, vocês acham que eles roubavam como roubam? Não. Só se fossem loucos. Roubavam muito menos. E sobrava mais para nós todos. E reparem, esta é a grande... Allan Kardec era um gênio. Ele há 160 anos ele dizia isso. Não tentem, vejam o livro dos médiuns, não queiram fazer das pessoas espíritas. Tentem fazer delas espiritualistas. A maior parte das pessoas, eu às vezes fico impressionado nas Caldas da Rainha, uma cidade pequenina, as pessoas nem querem saber de Deus, nem acreditam que a vida continua. Portanto, nós vivemos o nosso mundo no centro espírita, entendemos, né? Mas às vezes parece que desconhecemos que os nossos irmãos estão lá fora, não sabem que a vida continua. Por isso eles roubam, por isso matam, por isso fazem isto, aquilo, aquilo outro, porque não sabem que vai ter consequências, né? E então,
estas são as 5 aplicações que precisamos de ativar no nosso íntimo, ok? Esta é uma fotografia tirada do meu telefone, lá da Estação Espacial. Olhem que bonitinha a nossa casa, né? Vendo a Terra, né? Vemos a beleza da natureza vista lá de cima, né? E reparem, a Terra tem tudo o que o homem precisa para viver, né? Tem todos os recursos, os que encontramos e os que ainda não conhecemos, né? Também o homem tem todos os recursos dentro de si para ser mais feliz. Para isso, o que é que ele precisa? Amar. E aqui é que a porca torce o rabo. Como é que eu vou amar? Epá, mas este senhor, meu, ele faz uma vida negra, como é que eu vou amar? Amar, né? Só que nós queremos amar. Como é que vamos amar se nós não sabemos perdoar? Né? Como é que vamos perdoar se nós não sabemos desculpar? Temos que começar pelo princípio. Começar a desculpar as asneiras dos outros. Começar a desculpar o mal que os outros nos fazem, o mal que os outros nos desejam. Desculpar, coitado, está doente, senão não fazia isso. Ele não sabe. Depois de eu desculpar, eu tenho condições de perdoar. Coitado do Júnior. Um dia ele vai ser melhor. Se calhar eu já fui pior do que ele é agora. E depois de eu começar a perdoar, então eu aí vou começar a amar. E depois vamos encontrar múltiplos níveis de amor. Desde o homem que puxa a mulher pelo cabelo, esta é minha, é um tipo de amor. Até ao amor sublimado, não é? Mas reparem, olhem, sabem que país é aquele? Brasil. Nós estamos algures aqui. Foi tirada da Estação Espacial Europeia. Mesmo quando as nuvens tapam o sol, interferem no clima, a vida continua na Terra. Né? No mais além nuvens, né? existe vida, tudo passa. Estas nuvens vão passar e o sol volta a brilhar. Né? Reparem, por muitos problemas que nós tenhamos, tentem pensar no vosso maior problema atual. Ok? Vamos imaginar que ali é o Brasil. Tentem identificar o vosso problema. Nenhum de nós consegue. Sabem porquê? Porque ele é minúsculo. Onde é que está o ladrão que me roubou? Onde é que está a pessoa que me traiu a confiança? Não entendo, não encontro, não é? Onde é que está o caluniador que deu cabo da minha vida? Né? São demasiado ínfimos para se dar por eles. Este era um exercício que Allan Kardec fazia quando ele era perseguido, caluniado. Ele imaginava-se a volitar sobre a terra e tentava... Onde é que está o meu problema? Perante a grandeza de Deus eu não tenho problemas. E era assim que ele superava, né, as suas dificuldades. Então, por que é que ocupamos a mente com coisas ínfimas? Né? Desdramatizar, perdoar. Okay? Seguir adiante. Desculpar sempre. Esta é a palavra básica. Desculpar sempre. É a primeira etapa, ok? Daquilo que falámos, né? Aprender a desculpar, para depois aprender a perdoar, para aprender a amar. Então, quando a noite da existência nos ameaça, né? A noite da dor, da incompreensão, da maldade, se orarmos, eis que aparece uma luzinha ali, né? Isto é o nascer do sol, também visto lá da Estação Espacial. Só assim se vai fazer luz no nosso coração, sintonizando com os espíritos superiores que nos amparam. Estamos mesmo a terminar. Eu utilizo uma técnica. Quando estou muito atrapalhado, eu oro muito. E então os espíritos, só para não me aturarem, fazem-me vontade. Eu aprendi essa técnica com as crianças. Quando querem alguma coisa, pedem 10, 20 vezes. Eu quero a caneca, eu quero a caneca, eu quero a caneca. E o pai, só para não ouvir, dá-lhe a caneca. Assim, não, as crianças são inteligentes. Como eu sou criança em relação a Deus, eu faço o mesmo. Em relação aos espíritos superiores, eu oro. É pá, aquele chato do Lucas, vamos lá ajudá-lo só para ele não estar aqui. Então a oração acende uma luz dentro do nosso coração, não é? Mudar o pensamento é importante. Lembram-se aquilo da onda do surfista? Ok? Então, se eu mudar o pensamento, é uma aplicação que eu posso pôr no meu íntimo. Eu vou aprender a desculpar sempre. Outra aplicação. Vou aprender que tudo passa. É uma aplicação muito simples de utilizar. Vou aprender a orar. Outra também, basta só fazer on. E vou aprender a amar posteriormente. Não é? E estas são as aplicações do íntimo, não é? que nós podemos
ativar, devemos ativar para passar do mero homem tecnológico, que utiliza a tecnologia sem amor, para o homem espiritualizado. E então, amigos, tornando-nos o homem espiritualizado, através destas aplicações, lembram-se que no início nós dizíamos que tínhamos o mundo na mão? Nós agora vamos poder dizer, eu tenho um mundo no coração. E quando nós pudermos dizer que temos um mundo no coração, para além de termos o mundo na mão, nós vamos estar muito melhor, mais tranquilos, mais serenos. Né? Vamos terminar. Não sei se conhecem este músico brasileiro, Moacir Camargo, de São Paulo. Ele só faz músicas espíritas e ele teve a gentileza de musicar uma psicofonia que recebemos do poeta Alegre, um espírito amigo que nos acompanha, cuja identificação foi conhecida através do Zé Araújo, quando ele lá esteve em Portugal, e que diz o seguinte: este foi o nosso trabalho. Peço desculpa de ter demorado um bocadinho mais do que eu devia.